O conceito de consumidor é algo recente. Mesmo na pátria do consumo, os Estados Unidos, somente na década de 80 do século passado é que se instituiu um Dia do Consumidor, data que depois se internacionalizou com a adoção por outros países do dia 15 de março. No Brasil, foi a Constituição de 1988 que deu visibilidade a esse personagem. Na Carta Constitucional, a defesa do consumidor foi introduzida como um direito e uma garantia fundamental. Na esteira do texto constitucional, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, transformado em lei em 11 de setembro de 1990 e que entrou em vigor a 11 de março do ano seguinte. O Mesa Redonda está no ar. Vem de longe a afirmação segundo a qual o freguês sempre tem razão. De freguês a cliente ou a usuário até se chegar ao conceito de consumidor, muita água rolou por debaixo da ponte. Mas Sua Majestade o consumidor vem conquistando direitos e garantindo espaços. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Carlos Augusto Oliveira, promotor de Justiça do Consumidor, Duarte Júnior, presidente do PROCON Maranhão, e Luiz Otávio de Moraes Filho, defensor público no Núcleo de Defesa do Consumidor. Doutor Carlos Augusto, como é que a defesa do consumidor está inserida no ordenamento jurídico do Maranhão? Bom, Luiz, bom dia a todos. A Promotoria do Consumidor tem quase a idade do Código, não é? Foi instituída um ano depois da edição do Código. E de lá para cá, nós temos, o Ministério Público tem desenvolvido aí um trabalho em prol desse segmento. E isso não tem sido fácil, não é? Eu conversava antes e dizia que muitas das coisas que se resolve ou que se pensa ter resolvido, elas retornam com uma nova roupagem. Os exemplos estão aí, por exemplo, cobrança de taxas para pagamento de boleto, para desconto, para antecipação de prestações. Então, essa luta do consumidor é algo diário, sistemático e que todos os dias nós temos uma novidade. Nós não, diferentemente, por exemplo, de uma outra área de atuação do Ministério Público, que o colega sai da audiência, despachou o processo e aquilo ali acabou. Quando a gente chega em casa, que liga a televisão, tem um escândalo e parece assim que nós da defesa do consumidor nunca ouvimos falar daquilo ou nunca fizemos nada. Então isso é uma coisa que para mim é angustiante e ao mesmo tempo instigante. Então o Ministério Público ele vem ao longo desses anos procurando atuar em diversas áreas da sua competência, porque muitas pessoas acham que nós podemos atuar em tudo. Não, o Ministério Público atua sempre quando se trata de defesa do consumidor em juízo, de forma coletiva, no lato sensu. E é isso que nós vemos fazendo, né? Acompanhando, orientando individualmente em muitos casos e propondo as ações quando o recurso dos termos de acordo, dos procedimentos administrativos não chegam a bom termo. Muito bem. Duarte, em relação ao PROCON, desde quando ele foi criado aqui no Maranhão e o que é que ele recebe de carga na fase administrativa antes de chegar a ser judicializado? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa ao lado de dois profissionais de excelente qualidade, o professor Carlos Augusto, que foi meu professor na graduação em Direito, o defensor público Luiz Otávio, que realmente tem atuado de forma muito firme na garantia dos direitos dos hipossuficientes através da Defensoria Pública, do Núcleo de Defesa do Consumidor. E o PROCON no Estado do Maranhão ele existe há 30 anos.
Ele vai fazer 30 anos no dia 3 de julho. E a defesa do consumidor, como você bem introduziu, ela começou mais precisamente nos Estados Unidos da América, através de inúmeros movimentos sociais que consideram como marco inicial a carta que o presidente Kennedy enviou ao Congresso Nacional Norte-Americano no dia 15 de março de 62. De lá para cá, vários movimentos surgiram, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. No Brasil, na década de 70, esses movimentos ganharam espaço que permitiram a constitucionalização do direito do consumidor. Aqui no Maranhão, como você bem questionou, o PROCON ele já existe há 30 anos. E o PROCON é aquele órgão que tem uma maior penetração, um maior contato com o consumidor, pois realiza aquele atendimento de balcão, tem acesso a esse consumidor na formalização de reclamações e tem também o poder de polícia para poder executar suas decisões, realizar fiscalizações e garantir o pleno respeito a esse direito do consumidor, demonstrando diariamente que não há diferença entre a teoria e a prática, e quando a prática está diferente, cabe a nós fiscalizar e demonstrar que esse erro ele não compensa. Muito bem. Doutor Luiz Otávio, em relação à questão da Defensoria Pública, esse núcleo de defesa do consumidor, né, explica para o nosso telespectador qual é o papel dele e quem é que pode ser atendido por esse órgão. Primeiramente, bom dia. Gostaria de expressar grande satisfação de estar presente nesse programa e a oportunidade de trazer maiores esclarecimentos aos consumidores do nosso estado, para que eles se sintam mais esclarecidos e possam, assim, exercer de uma maneira mais efetiva os seus direitos. A Defensoria Pública é uma instituição criada pela Constituição Federal de 1988 e no estado do Maranhão a Defensoria somente foi implementada há cerca de aproximadamente 15 anos. E no que tange ao núcleo de defesa do consumidor da Defensoria, nós estamos atuando há cerca de 3 anos. E nesse percurso, muitos desafios já foram trilhados. A seara do direito do consumidor é uma área muito complexa. Nós temos que observar que todos nós somos consumidores. Todos os dias, ao acordarmos, nós ligamos a energia, abrimos a torneira, nós já estamos consumindo e a partir dessas questões começam a surgir os problemas na área do consumidor. Como a Defensoria Pública tem atuado na defesa desses cidadãos? A Defensoria Pública ela tem um papel de defesa, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo. No âmbito individual, a Defensoria Pública é a instituição voltada à defesa das pessoas hipossuficientes. No caso do Núcleo de Defesa do Consumidor, dos consumidores que não possuem condição de contratar um advogado. No âmbito coletivo, a Defensoria Pública ela recebe as mais diversas formas de denúncia e, assim como o Ministério Público, passa a investigar essas atuações de algumas empresas e podendo promover, né, as medidas judiciais necessárias para a prevenção e reparação de danos também na esfera coletiva. Muito bem. Nesse período aí que a Defensoria está funcionando em relação ao direito do consumidor, o que é que mais tem chegado até lá a vocês? Perfeito. Apenas no ano de 2016, para se ter uma ideia, foram 10 mil atuações em favor do consumidor, apenas pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Hoje, no âmbito individual, as questões mais corriqueiras, nós temos questões das mais variadas espécies. Entretanto, duas questões que a gente poderia listar, por estarem no ápice da lista de reclamações, seria a questão de contratos bancários e a questão envolvendo o serviço de energia elétrica. Com relação aos contratos bancários, inclusive já expondo alguns cuidados, acredito que seja esse o principal objetivo do programa, já expondo alguns cuidados que o consumidor deve estar sempre observando nas questões envolvendo contratos bancários. Inicialmente, fraudes em financiamentos, principalmente de empréstimos consignados, que no mais das vezes afeta pessoas idosas que são surpreendidas com descontos ocorridos em seus benefícios de aposentadoria, contra-cheques de maneira geral, e que muitas vezes esses contratos são feitos de maneira fraudulenta, ou seja, sem anuência do consumidor.
Então, esses consumidores devem sempre registrar inicialmente o boletim de ocorrência e depois procurar os órgãos de defesa do consumidor para que sejam adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Temos também observado muitas situações em que consumidores vão às instituições financeiras em busca de um contrato consignado e, nesse contrato consignado, há a vinculação ao fornecimento de um cartão de crédito, que se chama de cartão de crédito com reserva de margem consignada. Esses contratos, os consumidores têm que sempre estar muito atentos para verificar se não estão sendo disponibilizados tais cartões de crédito nesses contratos, pois isso se forma uma espécie de contratação distinta daquela almejada, fazendo com que o consumidor contrate uma operação e acabe obtendo uma dívida impagável. E um terceiro aspecto também envolvendo a questão inicialmente já dos contratos bancários, nós temos que sempre esclarecer a atuação de financeiras, podendo listar aqui, se me permitem, o nome da empresa Crefisa, que sempre atua com taxa de juros abusivas, que chegam a mais de 1000% ao ano. Então, essas dívidas se tornam dívidas impagáveis e que são obrigações iníquas ao consumidor. Então, inicialmente, eu gostaria de explanar essa questão dos contratos bancários. Com relação ao serviço de energia, esse sim que está sempre no topo das reclamações do Núcleo de Defesa do Consumidor, responsável por mais de 50% de todas as demandas que recebemos diariamente no núcleo, né, nós temos que observado demandas recorrentes no que tange à questão de corte indevido do fornecimento de energia elétrica, atribuição de fraude, muitas vezes de maneira indevida. Os consumidores chegam com imputação do que se chama de termo de ocorrência e inspeção e na investigação a gente verifica em muitos casos que essa imputação de fraude ocorreu de maneira indevida, através de um procedimento unilateral promovido pela concessionária de energia elétrica. Bem assim, ultimamente tem chegado muito ao conhecimento do Núcleo de Defesa do Consumidor e é uma coisa que nós devemos chamar especial atenção do consumidor na questão da inclusão indevida de serviços não solicitados na fatura de energia elétrica. Hoje em dia, muitas questões como seguro residencial plugado, seguro vida premiado, têm sido incluídos na fatura de energia elétrica sem anuência do consumidor. Sem que o consumidor tenha solicitado. Perfeitamente. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. O consumidor surgiu no mundo real, mas com o aparecimento da internet, ele invadiu o mundo virtual e passou a ter um novo canal para realizar o fornecimento de bens e serviços. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Carlos Augusto Oliveira, promotor de Justiça do Consumidor, Duarte Júnior, presidente do PROCON Maranhão, e Luiz Otávio de Moraes Filho, defensor público no Núcleo de Defesa do Consumidor. Duarte, em que proporção as reclamações em relação a bens e serviços adquiridos via internet já aparecem na lista do PROCON aqui do Maranhão? Como você bem falou, o consumo pela internet ele foi crescendo com o passar dos anos. E em razão desse aumento do consumo, aumento da confiança do consumidor, os problemas eles tendem a aumentar também. No entanto, com a atuação dos órgãos de defesa do consumidor e o aumento do diálogo entre fornecedores e consumidores, esses problemas tendem a ser resolvidos. É muito importante que o consumidor, nesse caso, ele saiba que, de acordo com o artigo 49 do próprio Código de Defesa do Consumidor, ele tem o direito de se arrepender em até 7 dias a contar da entrega daquele produto, mesmo que não haja motivo justificável. Isso garante ao consumidor um direito de arrependimento em razão dele não ter aquele contato físico com o produto a ser contratado. Nos casos onde chegou até o PROCON qualquer tipo de reclamação, nós sempre buscamos junto às empresas a solução desse problema e inclusive no que pertine às companhias aéreas, pois é um assunto até então controvertido. A partir do momento em que o consumidor ele compra aquela passagem aérea pela internet, nós entendemos, temos adotado esse posicionamento e temos conseguido resolver problemas onde o consumidor ele passa a ter a oportunidade de cancelar aquela transação a contar de 7 dias da sua realização. Isso passa para o consumidor uma maior segurança e, claro, um maior equilíbrio das relações de consumo. Muito bem. Eu pergunto ao doutor Carlos Augusto, o perfil aí, aqui, nós vemos aqui
doutor Luiz Otávio falando em relação à questão de bancos e em relação ao fornecimento de energia elétrica, né? Aqui agora o Duarte falou aqui sobre a questão de companhias aéreas, né, que eu sei que não é o principal, mas no âmbito da promotoria de justiça, quais são os casos que mais aparecem? Bom, Luiz, nós temos casos sazonais. Por exemplo, todo início de ano nós temos problemas com escolas. Listas de materiais escolares, aumentos de mensalidades, né? Embora muitas das vezes o consumidor ache que a escola só pode aumentar conforme o índice de inflação. Na verdade, a lei não diz isso. A inflação é um componente, mas as escolas têm um custo próprio que deve compor o preço final. Agora, cabe à comunidade escolar vigiar isso. Saber se a escola está cobrando por uma quadra que não foi construída, por serviços inexistentes. Então, nessa questão, que é bastante sazonal, nós contamos sempre com o primeiro fiscal, que são os pais. E essa é importante a participação deles. Nós temos problemas diários com planos de saúde. Há planos de saúde que, embora garanta determinado procedimento padrão, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, acha que não deve cobrir o avanço tecnológico. Então, quer que o cidadão, no século XXI, ainda faça alguns procedimentos cardíacos, como diz o matuto, de peito aberto, quando as técnicas são outras. Então, se o plano garante o principal, há de garantir o acessório, que são estentes, próteses e os métodos modernos. Então, nós temos ainda hoje discussões dessa natureza. Nós temos questões, e eu costumo dizer que o poder público, enquanto fornecedor, é o que dá mais trabalho, porque nenhum fornecedor privado ele tem interesse em ter seu nome atrelado a uma demanda de consumo por muito tempo. Mas os serviços regulados, o doutor Duarte falou aqui de aviação, energia elétrica, telefonia, são campeões em qualquer estado, né? As agências reguladoras, ao invés de fiscalizar a atuação dessas prestadoras em defesa do consumidor, que é a parte vulnerável, muitas das vezes trabalham contra, né? Como no caso agora da cobrança por malas, não? Que praticamente vai obrigar o usuário a viajar com a roupa do corpo. Quer dizer, então, essas coisas são sazonais. Agora, eu diria que, enquanto fornecedor, os serviços regulados são os que dão mais trabalho. E se me permite, esse é o principal desafio que nós temos. Enfrentamento no que pertine às agências reguladoras. As agências reguladoras são os maiores vilões na defesa do consumidor, quando na verdade deveriam regular e equilibrar a prestação do serviço, mesmo porque algumas resoluções, na verdade a maioria das resoluções, elas vêm a se sobrepor a normas federais, leis federais, o que vai de encontro inclusive à hierarquia das normas de Hans Kelsen. Esse ponto que o professor Carlos Augusto menciona, ele é trazido na resolução 400 da ANAC, e graças à atuação dos órgãos de defesa do consumidor, em especial o Ministério Público Federal de São Paulo, que ingressou com uma ação, conseguiu uma liminar na Justiça Federal, esse item que fala da cobrança pelo despacho da bagagem está suspenso por força de liminar. Claro que caracteriza nesse caso uma elevação sem justo motivo, né, uma vantagem manifestamente excessiva, artigo 39, inciso 5, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, e acreditamos que essa resolução nesse ponto não irá ter validade, mesmo porque o consumidor não tem qualquer segurança, qualquer garantia de que terá um abatimento no valor da passagem, coisa que acontece em outros países, que não vai acontecer aqui no Brasil, e eu posso ilustrar um ponto que ratifica esse meu posicionamento. Quando a companhia aérea Gol começou a cobrar um valor adicional pelo consumo, pelos produtos ali dentro do voo, em nenhum momento houve um abatimento no valor da passagem. Hoje o que acontece? A Gol continua com o seu padrão de valor de passagem, continua com uma passagem cara e cobra por fora ao consumidor, caso ele queira consumir algum alimento ali dentro. Então, essa medida ela é totalmente ultrapassada, e por isso que nós acreditamos que essa decisão será mantida em prol do pleno direito do consumidor, que é um direito constitucional, uma garantia social que não pode ser ignorada. Mas, doutor Carlos Augusto, pelo que o senhor aí falou, então nós temos aquela história da raposa tomando conta do galinheiro, né? Faz me lembrar até
questão lá dos Estados Unidos, que agora o Donald Trump colocou na área de meio ambiente justamente um cara de companhia de petróleo. Então nós estamos aqui com um sistema mais ou menos parecido? Vez por outra isso vem acontecendo. Por exemplo, há bastante tempo nós temos uma luta grande, por exemplo, para reduzir tarifas em telefonias móvel. Não existe nessa área uma concorrência efetiva enquanto o consumidor tiver que pagar consumo mínimo, como é. Por que não é algo como energia elétrica e água que você paga efetivamente aquilo que consumiu? Então nós nunca, os órgãos do consumidor, promotorias em vários estados, PROCONs, tem sido uma luta grande para impedir essas cobranças antecipadas que garante assim um cartel, digamos assim, na prestação de serviço. Então, se essas telefônicas, por exemplo, têm uma receita assegurada, quer o consumidor use ou não há uma concorrência efetiva, né? Então, infelizmente, nessa área dos serviços regulados, o consumidor talvez sofra muito mais do que em qualquer outra área. Com relação se me permite, ainda dentro dessa questão da regulação dos serviços, na maioria das vezes, serviços essenciais, né, a todo cidadão, mais uma vez, chamando a atenção a questão do fornecimento de energia elétrica. Por quê? Por se tratar de um serviço que é exercido mediante um monopólio, né, o consumidor ele não tem essa opção de migrar para outras operadoras, como acontece, por exemplo, no serviço de telefonia, e dessa forma acaba se submetendo aos mais diversos abusos por parte da concessionária de energia elétrica. E a ANEEL, no caso, que é a agência reguladora que deveria fiscalizar, como bem ressaltou o Dr. Carlos Augusto e o Dr. Duarte, muitas vezes ela acaba dando o aval a esse tipo de atuação. Quando deveria fiscalizar, deixa de fiscalizar, fazendo com que, muitas vezes, até mesmo as poucas normas que ela edita e que são favoráveis aos consumidores, sejam simplesmente ignoradas pelas concessionárias. Eu posso citar aqui como exemplo o fato da ausência de leitura, em que a unidade é faturada por custo de disponibilidade, né? E nesse caso, a resolução número 414 de 2010 da ANEEL, em seu artigo 113, prevê que a concessionária ela pode cobrar a recuperação ou ajuste de consumo por no máximo 3 meses. O que nós temos visto na prática é que a concessionária tem passado muitos meses, às vezes mais de 10, 12, ou, enfim, uma infinidade, e cobra essa totalidade da quantia de uma só vez contra o consumidor, gerando uma fatura impagável e também indevida. Inclusive, essa conduta está sendo objeto de apuração no procedimento de tutela coletiva número 1 de 2017, instaurado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, e a SEMAR hoje recebeu uma notificação e terá um prazo para que apresente uma proposta de busca ativa desses consumidores possivelmente afetados para que sejam ressarcidos. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão da efetividade dos direitos do consumidor no Maranhão hoje. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Carlos Augusto Oliveira, promotor de Justiça do Consumidor; Duarte Júnior, presidente do PROCON Maranhão; e Luiz Otávio de Moraes Filho, defensor público no Núcleo de Defesa do Consumidor. Muito bem. Doutor Luiz Otávio, as varas de defesa do consumidor têm dado uma resposta na velocidade necessária ou, na verdade, nós estamos vendo aí o acúmulo de processos? Tudo bem. A demanda judicial, momente nos dias de hoje em que o direito do consumidor ele está cada vez mais em evidência, tem gerado um acúmulo de demandas na justiça e muitas vezes as unidades jurisdicionais não têm condição de acompanhar a evolução da quantidade de processos. Então, por mais que haja um esforço por parte dos julgadores, por parte de todos os servidores da justiça, infelizmente há muitos casos em que as demandas não são solucionadas
no tempo que seria razoável. O judiciário tem tomado medidas no sentido de buscar uma prestação mais célere do serviço jurisdicional, como através do serviço de juizados especiais, e que temos observado uma melhoria no que tange a questão da celeridade no julgamento. Muito bem. No caso aí que o doutor Carlos falou a respeito da sazonalidade aí de algumas demandas, eu lembro aqui uma outra questão, que é a questão dos shows, dos eventos, né, de cunho artístico ou esportivo e tal. Isso chega com frequência ao PROCON? Sem dúvida alguma, e esse um ponto, até mesmo para esse último bloco, para que o consumidor que está em casa assistindo possa perceber que há uma luta muito intensa em prol dos nossos direitos contra consumidores, mas há grandes avanços. Graças à união, por exemplo, desses órgãos, Defensoria Pública, PROCON, Ministério Público, a própria OAB, em uma ação onde nós ingressamos com uma medida judicial em face a 244 pós de combustíveis, é que aqui no Maranhão hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente daquela vivida há 3 anos atrás. Hoje a gasolina no estado do Maranhão ela tem qualidade, não há aquela cartelização que havia anteriormente. Hoje a gente percebe uma grande diferenciação de valores, postos que vendem combustível a R$ 2,99, chegando até R$ 3,40, R$ 3,50, e isso graças a essa ação onde nós conseguimos demonstrar que no Maranhão hoje a gasolina é a segunda mais barata do país. Isso é efetivar direitos, isso é garantir o equilíbrio das relações de consumo, porque antigamente Teresina tinha um combustível bem mais caro do que São Luís, sendo que a gasolina chega aqui pelo Porto do Itaqui. Essa realidade bem mais barato. Bem mais barato. Hoje, aqui no Maranhão, a gasolina é mais barata, compara, por exemplo, com Belém do Pará, onde a gasolina ultrapassa R$ 4,00. Esse é apenas um dos pontos. No que pertine à meia entrada, por exemplo, antigamente o consumidor ele tinha que esperar um dia para comprar a meia entrada e ficava numa fila enorme, tendo uma clara comprovação de falha na prestação do serviço. Hoje, graças a uma portaria do PROCON e fiscalização desse serviço, a meia entrada ela é garantida desde o primeiro momento. Começou a vender o ingresso, a inteira começa a vender também a meia entrada, dentre outras questões que é possível constatar que houveram sim avanços, e a partir do momento que o consumidor ele é mais empoderado e se tornando um fiscal das relações de consumo, nós vamos avançar muito mais. Tudo bem. Doutor Carlos Augusto, pergunta. Nós temos aí vários âmbitos em que o direito do consumidor, pela amplitude que tem, mas há alguns direitos do consumidor que o consumidor precisa saber e que não sabe na maior parte das vezes? Olha, Luiz, há quem diga, né, por exemplo, agora tratou-se do comércio eletrônico. O Código não cuida de comércio eletrônico. Na verdade, o Código não cuida especificamente de nenhum tipo de comércio. É uma lei de princípios, né, que traz princípios gerais, e onde houver uma relação de consumo, o Código incidirá, inclusive no comércio eletrônico. Agora, o que falta para o consumidor é informação. Eu digo sempre, o Código no artigo 6º tem os direitos básicos do consumidor. Se o consumidor ele conhecer pelo menos esses direitos básicos, ele estará muito melhor municiado para fazer as suas reclamações. Vou lhe dar uma coisa bastante prosaica que a promotoria está atuando. Você chega em qualquer loja de departamento aqui da cidade e tem um aviso em tamanho bastante grande, dizendo assim: para a sua segurança não trocamos peças íntimas. Isso não existe. Toda e qualquer peça ou produto que tenha vício, que tenha defeito, tem que ser trocado, seja peça íntima ou não. Ou então, peças compradas em promoção não estão sujeitas a trocas. É evidente que estão. Claro que há uma diferença aí quando a promoção é porque aquele produto apresenta um determinado vício e o consumidor é pré-avisado. Sim. Mas é um vício que não desconfigura a natureza do produto. Então eu posso comprar uma camisa faltando um botão, com uma pequena desconformidade, mas eu comprar uma camisa que não tem a gola, não tem a manga, isso aí é inaceitável. Então o que precisa é o consumidor conhecer os direitos, ler pelo menos o artigo 6º e ter campanhas informativas. O PROCON, e aqui eu quero enaltecer o trabalho do Dr. Duarte, tem feito campanhas nesse sentido.
Alguns bancos têm feito campanha nesse sentido do crédito consciente, porque de repente o governo abriu crédito para todo mundo e incentivava, pegue dinheiro, como está acontecendo agora com a liberação do FGTS, em que o governo paga o FGTS e o comércio todo já está ali pronto para abocanhar. Então é preciso que haja uma educação para o consumo, para que não ocorra uma coisa bastante comum no dia de hoje, que é o superendividamento. Às vezes você liga um canal de televisão e diz lá, olha, compre produto tal, apenas 10 parcelas. E de 10 em 10 o cidadão se argola e não consegue pagar. Então, o que, a meu ver, uma arma eficiente para a defesa do consumidor é a educação do próprio consumidor com relação ao consumo. Tá. Pois não. Posso Sim? intervir? O doutor Carlos Augusto tocou numa questão muito relevante nos dias de hoje, que é justamente a questão do superendividamento. Hoje em dia, com esse acesso ao crédito, que entra na questão do problema dos contratos bancários, que já ressaltei, muitas vezes nós observamos pessoas que estão com a quase totalidade da renda comprometida com o pagamento de parcelas de cartão de crédito, financiamentos, enfim. Nós temos uma forma de atuação na Defensoria Pública, que é um trabalho de combate ao superendividamento, através de aproximação com fornecedores, com os bancos, e esse trabalho de combate ao superendividamento tem tido um índice de resolutividade de 85% nas demandas. Então nós conseguimos, tem muitos casos em que, lógico, cada situação é uma situação, mas há casos em que a gente consegue diminuir a dívida em mais de 50%. E aproveitando o ensejo aqui, o doutor Duarte mencionou a questão da atuação dos postos de combustíveis. Esse é um exemplo de atuação em que nós falamos no início a atuação de cada um dos órgãos, mas é bom ressaltar que, a depender da complexidade da demanda, é sempre necessário que haja a união desses órgãos, como aconteceu na ação dos postos de combustíveis, em que a Defensoria Pública, o PROCON e o Ministério Público agiram em conjunto para conseguir trazer um proveito à sociedade no âmbito coletivo. E em se tratando da questão do âmbito coletivo, já que houve o questionamento com relação à celeridade, à rapidez no julgamento, entramos na questão das demandas coletivas. Os instrumentos coletivos, processuais coletivos, hoje constituem uma grande arma para conter esse ajuizamento de demandas em quantidade descontrolada, né? E há uma efetividade muito maior na defesa dos direitos do consumidor. Para citar apenas um exemplo, no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria, nós instauramos um procedimento que inclusive até hoje ainda traz frutos, no que tange a questão do benefício do tarifa social, que são descontos promovidos pelo Poder Público Federal em suas faturas de energia. Havia uma convicção de que esses benefícios, apesar de existente, ele não era bem aplicado. A maioria dos consumidores que tinham direito a esse benefício acabavam não recebendo. Então, o que aconteceu? A Defensoria Pública, através de um procedimento administrativo junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, que não demandou qualquer tipo de custo ou qualquer tipo de ajuizamento, conseguiu uma alteração no procedimento adotado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, que apenas no ano de 2015 garantiu a inclusão no Programa Tarifa Social e assim a redução do valor das contas de energia a mais de 250 mil famílias apenas no âmbito do Maranhão. Esse procedimento foi um procedimento que teve uma repercussão em todo o Brasil. Então, apenas no âmbito do Maranhão, mais de 1 milhão de pessoas foram beneficiadas em um procedimento coletivo. Imaginemos agora a quantidade dessas pessoas que ajuizariam a ação buscando a obtenção desse direito na esfera individual. Então, essa é um exemplo da importância das atuações coletivas que são desenvolvidas por todos os órgãos hoje entrevistados. Muito bem. Qual o conselho que o senhor daria para o consumidor, né, no sentido de evitar ser enganado? Ele deve adquirir aquilo que ele precisa e que ele pode pagar. No que pertine a outras práticas, é importante ele conversar com outras pessoas, buscar saber se essas pessoas, amigos, colegas, familiares, tiveram experiências positivas ao contratar aquele serviço daquele fornecedor e buscar, claro, uma orientação de um profissional, seja um advogado, seja através da Defensoria Pública, do Ministério Público, em especial do PROCON, que realiza esse atendimento cada vez mais próximo do consumidor. Hoje, no estado do Maranhão, por exemplo, o PROCON
conseguiu alcançar 30 unidades espalhadas por todo o estado. Há 2 anos atrás, quando nós assumimos, eram apenas 5 municípios, 5 unidades, hoje são 30 unidades espalhadas por 24 municípios. Temos um aplicativo disponível na plataforma iOS e Android, Procon Maranhão, que permite ao consumidor formalizar a reclamação a qualquer hora do dia ou da noite. Então é essencial que o consumidor tenha fé, tenha esperança de que no momento que ele procura uma autoridade, seja a Defensoria, seja o Procon, seja o Ministério Público, seja auxílio de um advogado, ele vai ter mais uma orientação, vai ter um empoderamento maior para que ele se veja livre de qualquer prática abusiva, através do conhecimento. Muito bem. Então eu queria agora que a gente fizesse as considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso programa. Agradecer, né, a participação desse programa e, como eu disse, o consumidor precisa de informação. E nada melhor do que um programa como esse, de grande audiência, para atingir esse objetivo. O consumidor jamais deve se ficar quieto, ficar passivo diante de uma injustiça. Na dúvida, ele sempre deve procurar os órgãos de defesa do consumidor que vão orientá-lo. Muitas das vezes o consumidor se surpreende quando eu digo, por exemplo, que ele não tem razão. Nem sempre tem razão, né? Mas é preciso que ele nos leve o problema para que a gente analise, tome conhecimento e, eventualmente, adote as providências legais. O código foi feito para o consumidor. O código não é instrumento de antagonismo entre consumidor e fornecedor, mas instrumento de pacificação dessa relação. Agora, para isso é preciso que ambos conheçam o código, consumidor e fornecedor. Tudo bem. Doutor Duarte. De acordo com o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, um dos princípios é a harmonia das relações de consumo. Então, é importante também que o empresário, o fornecedor, ele saiba que o Procon, os órgãos de defesa do consumidor também podem prestar uma assessoria, uma orientação para a melhoria da qualidade da prestação desse serviço, mesmo porque existem 2 tipos de empresário. Aquele que faz errado porque quer, e aí esse cabe uma sanção, uma repressão, uma ação mais coercitiva, e aquele que faz errado porque não sabe, não tem uma assessoria, e aí ele cabe uma orientação. E ao consumidor, acredite, tenha fé, formalize a reclamação. Estamos vivendo uma era em que o consumidor não só tem voz, mas essa voz ela é ouvida. Na dúvida, se não acredita nas instituições, teste, formalize a reclamação para que seus direitos possam ser garantidos e plenamente respeitados. Muito bem. E agora, efetivamente, doutor Luiz Otávio. Okay. Bom, como forma de encerrar, já complementando ao que já foi exposto pelo doutor Duarte e doutor Carlos Augusto, da importância de que os consumidores procurem os órgãos de defesa do consumidor para formularem as suas reclamações, assim, terem as suas orientações para poder, assim, exercerem devidamente os seus direitos. Venho informar que a Defensoria Pública o Núcleo de Defesa do Consumidor está de portas abertas a todas aquelas pessoas hipossuficientes que não possuem condição de contratar advogado e necessitem do amparo da Defensoria Pública. O Núcleo de Defesa do Consumidor está situado na Avenida Marechal Castelo Branco, número 720C, próximo ao Retorno de São Francisco, bairro São Francisco. É aberto diariamente, de segunda a sexta. E também a Defensoria agora está com um projeto de defensoria na comunidade, através de um ônibus que, em algumas visitas mensais, tem feito atuações junto às comunidades mais carentes, para levar também esse apoio e essa orientação jurídica diretamente na comunidade, facilitando assim o acesso do consumidor aos seus direitos. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu a respeito dos direitos do consumidor e como hoje se faz a garantia desses direitos no Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa.